Queridos irmãos, nós estamos aqui no terceiro milagre narrado por João com relação a Cristo Jesus. É bem verdade que entre os 35 milagres narrados pelos evangelistas, João vai simplesmente denotar, vai descrever 7 milagres, né? Já falamos do primeiro, que está no capítulo 2 de João, dos versículos 1 a 12, quando ele transforma a água em vinho. O segundo milagre está no capítulo 4, dos versículos 46 ao versículo de número 54. O terceiro milagre está aqui no capítulo de número 5, dos versículos 1 ao versículo de número 15. O quarto milagre está no capítulo 6, dos versículos 1 ao versículo 12, quando Jesus vai com 5 pães e 2 peixes alimentar quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. O quinto milagre está no capítulo 6, dos versículos 17 ao 21, quando Jesus, à quarta vigília da noite, vai andando por cima das águas para socorrer os discípulos. O sexto milagre narrado por João está no capítulo 9, dos versículos 1 ao versículo 25, quando Jesus cura o cego de nascença. E o sétimo milagre está no capítulo 11 de João, quando Jesus ressuscita Lázaro, que estava já há 4 dias morto. E é de suma importância entendermos que esses milagres narrados por João, ele narra como o propósito dos sinais. E na centralidade do Evangelho joanino, que descreve o capítulo 20, versículo de número 30 e o 31, ele diz que muitos outros sinais Jesus operou na presença dos seus discípulos que não estão escritos neste livro. Este, porém, que eu vos escrevo para que creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo nele, vocês terão vida em seu nome. Portanto, é dentro desta dinâmica que João vai descrever propositalmente esses 7 milagres como sinal de que Jesus é, de fato, o Filho de Deus. No texto que lemos, narrando aqui o terceiro sinal, o terceiro milagre, a Bíblia vai nos contar de Jesus Cristo subindo a uma festa dos judeus. E a Bíblia vai nos informar que próximo à porta das ovelhas havia um tanque que em hebraico se chama Betesda. Essa palavra Betesda no original significa casa de misericórdia. Portanto, a Bíblia diz que existia ali uma grande multidão. Por não ter uma somatória, por falta da contabilidade numérica, o escritor João vai narrar que neste jazia uma grande multidão, isso no versículo de número 4, e ele, no versículo 3, e ele vai dizer que esta grande multidão era composta de enfermos, e ele faz uma seleção de que tipos de enfermos estava à beira deste tanque. Ele diz que lá existia, nesta grande multidão, existia cegos, coxos e paralítico, esperando o movimento das águas. Pois o texto diz que um certo tempo um anjo aparecia e aquele que primeiro descesse naquele tanque ficava curado ou sarado de qualquer enfermidade que tivesse. É bem verdade que alguns teólogos críticos, eles não aceitam esse texto, ou seja, os versículo 3, o final do versículo 3 e o versículo 4 por completo, trabalhando a ideia de que esses versículos, ou melhor, a última parte do versículo 3 e o versículo 4 não consta nos manuscritos, os dois grandes manuscritos principal. Porém, de se observar que entre os 5.500 manuscritos que existem, só em 2
não vai constar o versículo de número 4. Porém, nos demais constam este versículo de número 4. Então, eu não tenho nenhuma dificuldade de crer, de acreditar na autenticidade dos versos 3 e o verso de número 4. Aqueles que vão desdenhar o fato que não existia anjo, que não existia esse movimento, e vão trabalhar aí de uma lenda judaica, mas se a Bíblia está dizendo que existia movimento, se a Bíblia está dizendo que certo tempo um anjo aparecia, eu prefiro acreditar na Bíblia, até mesmo porque o versículo de número 7, que vai constar nos grandes manuscritos, ou seja, em todos os manuscritos, o versículo de número 7, o enfermo vai responder ao Senhor, dizendo: olha, eu não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então, provavelmente, ou com certeza, com base no texto do versículo 7, esse enfermo já tinha visto a água ser agitada, já tinha visto pessoa ser curada. Então, não tem base em afirmar que o verso 4 não é autêntico, porque o texto por si vai responder às questões do versículo de número 4. Então, particularmente, eu não tenho dificuldade de entender esse contexto por inteiro, uma vez que está na Escritura. Eu não entendo como lenda, mas entendo como autenticidade a palavra de Deus, como verdade aplicada para todos nós e como uma realidade bíblica. Portanto, a Bíblia vai nos informar desse lugar, desta grande multidão, e é de suma importância nós entendermos alguns detalhes. Qual que é os detalhes que devemos observar? O versículo de número 3, a Bíblia vai falar de uma grande multidão. Ainda no versículo de número 3, a Bíblia vai falar de movimento. Ainda no versículo de número 4, a Bíblia vai falar de um anjo. Ainda no versículo de número 4, a Bíblia vai falar de cura, de qualquer enfermidade que tivesse. Então, nesse lugar tinha uma grande multidão, neste lugar havia movimento, nesse lugar havia cura, nesse lugar havia anjo, mas também existia um homem que já estava há 38 anos enfermo. A Bíblia não diz quantos anos ele estava à beira do tanque. Tem pessoas pregando que esse moço estava no tanque 38 anos, mas a Bíblia não diz isto. A Bíblia vai dizer que ele estava enfermo há 38 anos. Não sabe se ele estava ali há 10 anos, há 5 anos, há 20 anos, há 25 anos, há 30 anos. Não se sabe quantos anos este moço estava à beira do tanque. O que sabe, o que a Bíblia nos informa, é que ele já sofria há 38 anos. Então perceba, num lugar que tem grande multidão, num lugar que tem movimento, num lugar que tem anjo, num lugar que tem curas, mas não tem a presença de Jesus. E o que é interessante notar no texto é que Jesus entra nesse lugar, dá uma volta, cura naquele lugar e a multidão não percebe. Porque tem lugar que tem ajuntamento, tem grande multidão, tem anjo, tem movimento e até cura. Mas a intenção primária não é Cristo, é o movimento, é anjo. E é interessante entendermos que multidão não impressiona Jesus. A multidão pode impressionar o pregador, pode impressionar o pastor, pode impressionar o público, mas não impressiona Jesus. Aliás, tem multidão que Jesus sai do meio por conta dela. É essa multidão aqui, quando o texto vai dizer no capítulo 5, versículo de número 12... Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma a tua cama e anda? E o texto vai dizer, e o que fora curado, não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Então tem lugar por aí cujo a multidão estão se reunindo em nome de Deus, mas a intenção não é Deus. É ver anjo, é movimento, é cura.
E Jesus entra e sai e a multidão não percebe. E o que leva Jesus a se retirar, o texto diz que havia uma grande multidão. Então esse texto ele vai propor para a gente algumas lições importantíssimas com a qual nós podemos tirar e extrair esta noite. Olhando para o texto com mais precisão, eu quero olhar com vocês aqui dentro desse texto e nós vamos conhecer um pouco esse paralítico, vamos conhecer um pouco Betesda e vamos conhecer um pouco Jesus. Vamos ver como que se deu essas três coisas aqui, essas três situações: o tanque, o paralítico e Jesus. Olhando com mais precisão, o versículo 1, a Bíblia diz: depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Observem que Jesus já havia passado algumas vezes naquele local. A primeira vez que Jesus vai a Jerusalém em uma festa, ele está com quantos anos? Quem lembra? 12 anos. Vamos lá para Lucas, capítulo de número 2. Lucas, Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 2. É um culto de ensino, então vamos para a Bíblia. Capítulo 2, versículo de número 40. A Bíblia diz: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e de graça, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos ia seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Então Jesus está com 12 anos, quando ele sobe pela primeira vez. Por que ele sobe com 12 anos? Porque era com 12 anos que uma criança do sexo masculino fazia o bar mitzvah. O que é o bar mitzvah? É chamado natural filho do mandamento. Uma criança com 12 anos, ela entrava na sinagoga, onde frequentava, com o mandamento enrolado, tipo um pergaminho pequeno enrolado nesse dedo aqui, e um fio, um cordão que vinha enrolando até aqui, uma testeira com os mandamentos, e ele se colocava diante dos rabinos, e se lhe era feito algumas perguntas, 613 dos mandamentos e mais 40 do Talmud. E perguntava-se para aquela criança, para aquele menino, sobre a palavra de Deus. O que está escrito em Deuteronômio 12, verso 28? Ele respondia de cor. O que está escrito no Gênesis 13, versículo 5? Ele respondia. E eles iam fazendo perguntas salteado para que aquela criança, ele pudesse responder. Se ele falhasse ou gaguejasse no momento em que estivesse fazendo a transição, o bar mitzvah, o filho do mandamento, o rabino se levantava e dizia: quem é o pai dessa criança? Leve-o para casa e veja se dá tempo de o ensinar, porque vocês falharam naquilo que é mais precioso. O Eterno deu 12 anos para vocês educar esta criança e ensinar a palavra do Eterno, e você falhou naquilo que é mais precioso. Porque o mandamento em Deuteronômio, capítulo de número 6, a partir do versículo 6, é que deveria se ensinar a criança. Olha só, Deuteronômio capítulo de número 6, versículo de número 6 em diante, o Senhor Deus dá uma determinação para os filhos de Israel, e eles guardam até hoje esse contexto. E é bem interessante porque é um mandamento do Senhor para com eles, e eles tinham que cumprir na risca, na íntegra, esse contexto. E era o maior sonho de um pai, ver o filho adentrar no templo, na sinagoga, para fazer o bar mitzvah, o filho do mandamento, que é a transição da infância para a juventude. Quando ele fazia o bar mitzvah, já estava pronto a participar de todos os eventos
bíblicos, histórico, cultural, na época e também religioso. Capítulo 6 de Deuteronômio, versículo de número 6, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te, também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeira entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria, onde há grande e boas cidades, que tu não edificaste. Então a ordem do Senhor é quando eles entrassem, eles deveriam intimar aos filhos. Tem tradução que diz, você inculcarás aos teus filhos. E essa palavra no hebraico significa como se cavasse um sulco na cabeça da criança e implantasse dentro da cabeça dela os mandamentos e a lei do Senhor. E a regra é, você vai falar com eles, vai falar com os teus filhos, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando, levantando, também atarás o sinal nas tuas mãos, e serão por testeira entre os teus olhos, e escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Essa era a ordem do Eterno. Ensinar o filho, assentado, levantando, deitando, acordando, andando, aonde estivesse tinha que ensinar. E o Senhor Deus disse, olha, coloque em lugar que ele possa ver trechos bíblicos do mandamento, coloque nas paredes, coloque nos umbrais, porque aonde ele estiver, ele vai estar vendo, e ele vai memorizar, e tinha-se 12 anos para fazer isso. E isso nós falhamos bastante, nós falhamos demais, porque hoje tem quarto de criança que a gente chega, está cheio de Batman, de Hobby, do Homem-Aranha, que são tudo tipificação satânica e diabólica. E quando não, a gente pega os nossos filhos e dá para ele a babá eletrônica, para ele jogar os jogos, que é para deixar a gente sossegado. E a regra é, ensine a ele, leia com ele, sente com ele, levante com ele, coloque trechos bíblicos na porta, coloque na entrada, na saída, ponha no dedo, na testa dele. Eles não podem esquecer do mandamento do Eterno. E isso era feito, e quando a criança tinha 12 anos, ela ia fazer o bar mitzvah. E uma vez que ela fazia o bar mitzvah, ela podia participar das festas principais. Levítico capítulo 23 vai falar de 7 festas principais dos judeus. E dentre elas tinha 3 que era mandamento. Os judeus, homens, varão homem, depois que fazia o bar mitzvah, tinha que aparecer 3 vezes ao ano em Jerusalém. Deuteronômio, capítulo 16, versículo número 16. 3 vezes ao ano comparecerás perante o Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor teu Deus escolher, na festa dos pães asmos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos, porém não apareçam vazio perante o Senhor. Então a regra era 3 vezes ao ano, depois que eles faziam o bar mitzvah, eles tinham que aparecer. Só que essa regra valia para quem morasse numa circunferência de 30 quilômetros de Jerusalém. No caso de Jesus, que morava em Nazaré, que vai dar 120 quilômetros aproximadamente, ele não tinha a obrigatoriedade de aparecer 3 vezes ao ano, mas 1 vez por ano era obrigatório. Se Jesus subiu com seus pais, volte lá para Lucas, capítulo de número 2. Lucas, capítulo de número 2, esses detalhes a gente precisa pegar. Capítulo de número 2, versículo de número 40, e o menino crescia. Que menino? Jesus, e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Versículo 41, ora, todos os anos
iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Então, como eles estavam fora do círculo de 30 quilômetros, eles escolhiam uma festa por ano para subir a Jerusalém, que era a festa da Páscoa. E o texto vai dizer, no versículo de número 42, e tendo ele 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Então, uma vez que Jesus faz o bar mitzvah lá em Nazaré, agora, obrigatoriamente, ele precisava subir uma vez por ano. Jesus sobe a primeira vez com quantos anos, quem lembram? Com 12. Quando ele opera esse milagre aqui, em Betesda, ele está com 33 anos. 12 para 33, Jesus vai subir quantas vezes, no mínimo, para Jerusalém? 21. É isso mesmo? Ele está com 12 anos. Para 33, mais 21. É isso mesmo? Cadê os matemáticos? Sim ou não? 21 vezes. Isso significa que por 21 vezes Jesus passou naquele lugar. Porque para entrar naquele lugar, para adentrar em Jerusalém, tinha dois caminhos. Ou entrava pela porta lá do Monte Sião, ou entrava pela porta das ovelhas. Como Jesus está vindo da Galileia para a Judeia, naturalmente ele entra pela porta das ovelhas. Agora, o que é interessante é que se ele sobe a primeira vez com 12 anos, ele passa naquele mesmo lugar com 13 anos e não fez nada. Ele passa com 14 anos e o moço já estava sofrendo há quantos anos? 38, então o moço já estava lá provavelmente. Só que Jesus vai passando, Jesus vê o moço, vê a multidão, mas Jesus não faz nada, porque ainda não havia chegado o tempo. E tudo que vem antes do tempo é prematuro. Portanto, o Senhor Jesus Cristo, ele vai passando, e parece que nada vai acontecer com aquele moço. Isso aqui é bem interessante porque Jesus, o fato dele não fazer, não significa que ele não está vendo. Há 21 anos Jesus sabia, via, presenciava aquele lugar. E é interessante porque 21 é dividido 3 vezes 7, 7, 7, 14, mais 7, 21. O número 7 é a perfeição. E ele deixa se cumprir o ciclo do tempo, 7 mais 7 mais 7. A perfeição do Pai, a perfeição do Filho e a perfeição do Espírito. É 21 anos depois que ele vai fazer alguma coisa por aquele moço. É por isso que o texto vai nos informar, no capítulo de número 5, versículo de número 6, que Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado, já havia muito tempo. O fato de Jesus não fazer não significa que ele não vê. Ele está vendo, ele está acompanhando, ele está em cada detalhe da sua vida. Ele está acompanhando cada coisa. Só que tudo o que ele faz é no tempo, é no momento dele. E é bem interessante aqui, porque se Jesus sobe com 12 anos e ele vai operar esse milagre com 33 anos, isso quer dizer que no mínimo 21 vezes Jesus passou por ali. E é bem interessante porque Jesus vai passando, mas ele não faz nada. Só que no tempo dele, na hora dele, ele decide fazer alguma coisa. E aqui o texto do capítulo 5 de João, nós podemos aprender e extrair algumas lições. A primeira lição, me ajude aí, Sérgio, por favor. A primeira lição é que a casa de misericórdia tornou-se em casa de disputa. Aquela casa chamada Betesda, chamada casa de misericórdia,
tornou-se uma casa de disputa. Porque só tinha um nome, misericórdia era só no nome. Lá era cada um por si e Deus por todos. Olha só o versículo de número 1. Não, o versículo 2. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, quer dizer casa de misericórdia, o qual tem 5 alpendres. O versículo 4, a Bíblia diz: porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E eu aprendo esta lição, que a casa de misericórdia tornou-se em casa de disputa. Porque ali havia uma disputa, o negócio era as águas, era o movimento. E não tinha essa de ninguém ter compaixão e misericórdia de ninguém, era o primeiro que descesse. Então eu sou competidor de você e você compete comigo. É por isso que a Bíblia vai falar dos 3 tipos de enfermo ali, que era no versículo 3, cego, coxo e paralíticos. Tem texto que diz cego, manco e paralítico. Por quê? Porque essas 3 classes de pessoa tinham dificuldade de se aproximar. Quem tinha uma enfermidade que podia correr com mais facilidade, que via com mais rapidez, pulava. E a regra é, quem primeiro desce, fica curado. Então logo a casa de misericórdia virou uma disputa. E o doutor Alderi Nelson Rocha, na Bíblia Cronos, ele faz uma dissertação desses 5 alpendre, com os 5 ministérios que o Senhor Jesus nos deu, em Efésios 4 e 11, apóstolo, mestre, pastores, doutores e evangelistas. E ele diz que só está tendo uma multidão de enfermos, porque nos 5 alpendres, está tendo uma disputa de quem prega mais, de quem canta mais, quem leva mais gente ou quem tira mais vantagem. Isso aqui é muito complicado, porque é um lugar que era para ser compassivo, um olhar para o outro. Mas isso ficava só no nome, porque cada um precisava disputar quem chega primeiro no tanque. E esse tanque, ele tem um formato de um pentágono, um 5 alpendre, e no meio a água corria, o tanque. As 2 vezes que ali estive em Israel, eu estive lá, a irmã Dirce também esteve lá, a irmã Leila também foi lá, e eu acredito que outros aqui estiveram lá, e o formato é de um pentágono, ou seja, nos alpendre, todo mundo que está ali naquele lugar está de olho na água, porque o movimento acontecia a certo tempo, não tinha um tempo determinado, a certo tempo. Então todos ficavam de olho na água, é por isso que Jesus entra e sai, e o povo não percebe, porque o objetivo central era o movimento, era o agito da água, era o anjo agitando. E tem lugar por aí, cuja multidão está vindo, não é por causa de Jesus, é por causa do movimento. Está tendo um anjo lá. Olha, está tendo um mistério, está tendo um grande personagem lá. Um popstar da mídia. Está levando muitos. E Jesus entra e sai. E muitos não percebem, porque o foco é a água, é movimento. O foco é o anjo. O foco é o agito. O foco é a cura. Então a primeira lição que eu posso extrair aqui é que a casa de misericórdia tornou-se uma casa de disputa, e que Deus nos ajude para que nós possamos entender que o Senhor não nos chamou para disputar quem é mais, quem é maior. Teve um dia que houve uma disputa besta entre os discípulos, quem era o maior, e a mãe
do João e do Tiago, até chamou Jesus e disse: Senhor, eu vou lhe fazer um pedido. Quando o senhor chegar no reino lá, coloca os meus meninos, um à direita e outro à esquerda, eles são maior. E Jesus disse: aquele que quiser ser maior, seja o servo do menor, seja o senhor, seja o servo e sirva. Então nós precisamos entender que na casa do Senhor não é lugar para disputa. Quem tem mais, quem pode mais, quem prega mais, quem tem uma melhor exegese, quem tem uma melhor hermenêutica, quem arrasta mais multidão, não é lugar para isso. Porque enquanto estivermos disputando, sempre haverá uma grande multidão de enfermo precisando ser alcançado. A segunda lição que o texto vai nos propor, passe aí, Sérgio, está no versículo 6. Qual que é a segunda lição? É uma lição que nós nunca devemos perder a esperança. Apesar de estar numa casa que era para ter misericórdia, mas virou disputa, aquele moço vai nos ensinar: nunca perca as esperanças. Olha o versículo de número 6. Apesar de ter ali essa disputa, a regra é quem chega primeiro, quem desce primeiro. O versículo de número 6 vai nos dizer: e Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficação? O versículo de número 5, o texto vai dizer que estava ali um homem que há 38 anos se achava enfermo. E o que me encanta desse homem é que ele persevera, ele não perde a esperança. Ele continua ali. E o Senhor Deus, esta noite, nos trouxe aqui para dizer: apesar de um mundo de disputa, não perca a esperança. Precisamos entender que o fato do Senhor Jesus não ainda ter operado, não significa que Ele não está cuidando, que Ele não está te vendo. Dos 12 anos aos 33 anos, Jesus está subindo e passando todo ano e sabendo. E parece-me ver, eu conjecturo esse texto do Senhor Jesus dizendo: espera mais um pouco. Não perca a esperança. Está chegando o momento. Eu estou te vendo. E o moço continua ali há 38 anos. Aliás, quando Jesus veio à terra, esse moço já fazia 5 anos que estava enfermo. Não é que ele tinha 38 anos de idade quando Jesus o curou. Tinha 38 anos que estava enfermo. Pastor, mas ele não nasceu... Não, ele não nasceu enfermo. Tanto é que o versículo 14, Jesus vai encontrá-lo no templo, vai dizer: não peques mais, para que não te aconteça pior. Então esse moço pecou, e alguns estudiosos se ousam em dizer que ele se envolve em questões alheias e em brigas alheias, e como consequência ele fica paralítico. E o Senhor vai dizer para ele: não peques, para que não te aconteça pior. Então provavelmente esse moço já era maior de 50 anos. Mas ele mantém a esperança, mesmo em um mundo de competição. Eu decidi esperar. E esta noite o Senhor nos trouxe aqui para dizer para os seus remanescentes: este mundo de competição, que só tem nome de casa de misericórdia, não perca a esperança. Persevere, porque o Senhor, Ele não te perdeu de vista e Ele tem cuidado de você até o momento em que Ele há de chegar e perguntar: você quer ser curado? Oh, louvado seja o nome santo do Senhor nosso Deus. O Salmo de número 27, verso 14, o salmista diz: espera no Senhor e anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, do Senhor.
Não espere no tanque, não espere na igreja, espere no Senhor. Salmo 40, o salmista disse: eu esperei com paciência na igreja, no Senhor, e Ele se inclinou. Gente, se inclinar no original é se curvar. Imagina um Deus que subsiste por si só se curvar para ouvir o clamor de um pequeno, de um aflito. Isaías 40, versículo 31, diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Renove as tuas forças esta noite, não perca a sua esperança. Espere no Senhor. Se a Betesda te decepcionar, se o amigo te decepcionar, se o parente te decepcionar, espere no Senhor e não perca a sua esperança. O Senhor está no controle de todas as coisas. Lamentações, capítulo 3, versículo 26, a Bíblia diz que bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Portanto, a segunda lição que o texto nos ensina é: nunca perca a sua esperança. Era 38 anos de sofrimento, mas ele diz: eu vou ficar aqui porque pelo menos aqui há uma esperança, ainda há um movimento. A certo tempo aparece anjo e há uma probabilidade da minha luta cessar e do meu sofrimento acabar e da minha cura chegar. Mas deixa eu te dizer uma coisa: não perca a sua esperança, que a nossa esperança não esteja no tanque, mas que esteja focalizada em Jesus Cristo de Nazaré. Ele não nos frustra. Louvado para sempre seja o seu nome. Terceira lição que o texto vai nos ensinar está no versículo de número 8 e o versículo de número 1, versículo 6. Qual que é a terceira lição que o texto nos ensina? Para o milagre do paralítico, foi Jesus quem tomou a iniciativa. Para esse milagre na vida do paralítico, foi Jesus quem tomou a iniciativa. Existe milagre que somos nós que tomamos a iniciativa. Tem outros que é o Senhor quem toma. O filho do Timeu, lá em Marcos capítulo 10, versículo 46, foi ele quem toma a iniciativa e começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O capítulo 2 de Marcos, para aquele paralítico ser alcançado por Jesus, teve que ter a iniciativa dos seus amigos, levando ele e descendo-o pelo telhado. Tem milagre que precisa da nossa iniciativa, mas tem outra que é Jesus que toma. Aqui não foi o paralítico que clamou, foi Jesus quem quis, foi Jesus quem foi Jesus quem entrou, foi Jesus quem perguntou, foi Jesus quem liberou a palavra. Portanto, deixa eu dizer algo para você: Jesus esta noite, Ele está tomando a iniciativa ao teu favor, em relação à tua família, à tua causa, porque tem coisa que somos nós que iniciamos, mas existe milagre que quem toma a iniciativa é Jesus. Veja o verso 1: depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Quem foi que subiu a Jerusalém? Então foi ele quem decidiu subir. Mas lá em Jerusalém, gente, ele não sobe e não vai para a festa, ele vai para o tanque. Parece um paradoxo, pastor Marcos. Deixa essa festa e vai para um hospital, para um SUS da vida. Jesus deixa de ir para a festa e ele vai para o tanque. Versículo de número 6. A Bíblia diz: Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres explicação? Jesus estabelece o diálogo com ele. Alguém que está deitado. E Jesus agora estabelece o diálogo com ele. Você quer ficação? Você quer ser curado? E olhando esse texto, eu aprendo uma quarta lição. Qual que é a quarta lição?
A palavra de Jesus é suficiente para restaurar vidas. Porque a maior restauração de Jesus foi na alma daquele moço. Porque Jesus se importa com os menos favorecidos. Ninguém queria dialogar com aquele homem, está deitado. Mas o Senhor Jesus chegou, viu, parou, deu a atenção para ele e perguntou: você quer ficar curado? Em outras palavras, e aí, você ainda tem esperança? E aí, você ainda acredita? Quer ser curado? A pergunta dele e a resposta deveria: quero. É lógico. Mas ele não vai responder, ele vai questionar, desabafar. Mas aqui Jesus está curando logo a alma daquele homem. Porque ninguém o ouvia. Ninguém parava para conversar com ele. Mas Jesus para conversar com quem ninguém quer conversar. Jesus para dialogar com aquele que ninguém jamais dialogaria. Você quer ser curado? E aí ele começa a responder para o Senhor e diz: Senhor, primeiro, eu não tenho ninguém, eu não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ou seja, Senhor, eu já tive muitas tentativas, mas todas elas frustradas. E a maior frustração deste moço não é o fato de estar 38 anos sofrendo. É o fato de chegar perto da bênção e alguém descer primeiro. Sempre alguém entra na frente, sempre alguém chega primeiro. Ele já é várias tentativas. Ninguém me ajuda. E Jesus está ouvindo ele falar. Porque o fato dele falando, Jesus já está curando a alma. Porque antes de Jesus curar o físico, Jesus cura a alma. Esta noite o Senhor está falando, está curando a alma de pessoas aqui. E está dizendo para você: eu me importo com você. Se ninguém se importa com você, eu me importo com você. Se ninguém gasta tempo com você, eu gasto tempo com você. Se ninguém te vê, eu te vejo, eu te acompanho. E desde a primeira vez que eu subi a Jerusalém, que eu sei quem é você, aonde você está, quantos anos você está sofrendo, eu estou aqui para te curar. Oh, louvado seja o nome santo do Senhor. Oh, louvado seja o nome santo do Senhor. Oh, louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o que é interessante, queridos irmãos, é que Jesus aqui, quando ele começa a perguntar para o moço começa a desabafar, o moço começa a falar aquilo que estava preso na garganta. Eu não tenho ninguém que me ajude. Eu já presenciei muitos movimentos aqui, mas sempre que eu vou, desce outro na minha frente. Já é várias frustração, é por isso que eu estou deitado aqui. Só que o que é interessante é que o moço está frustrado com o poço, mas quem decidiu passar lá foi a fonte. E aonde a fonte chega, o poço mingua. Jesus Cristo é a fonte e ele chega. E ele não vai depender do poço, ele não vai depender do tanque, ele não vai depender de anjo, ele não vai depender de movimento, de agitação. Ele está perguntando: você quer ser curado? E o que é interessante é que a palavra de Jesus é suficiente para restaurar vidas. Eu vou dizer novamente: a palavra de Jesus tem o poder de restaurar vidas. As palavras de Jesus é suficiente para restaurar vidas. É
É só uma palavra, vai dizer aquele moço lá em Mateus capítulo 8, versículo 8, quando disse: o meu servo está endemoniado, está atormentado, está enfermo. Jesus disse: eu irei e vou lhe dar saúde. Ele disse: não, eu sou homem de autoridade, mas eu não sou digno de que o Senhor entre no meu telhado. Se o Senhor falar uma palavra, a sua palavra tem poder de mudar vidas. Você crê que as palavras de Jesus têm poder para mudar vidas? Você crê que a palavra dele tem poder para mudar circunstância? A palavra dele é a mesma palavra que ele disse, ô glória, para aquele moço do capítulo 4 de João, versículo 46, ele procura Jesus e disse: Senhor, vamos lá, porque o meu filho está doente, está à beira da morte. E Jesus disse: pode ir, o teu menino vive. E ele creu na palavra do Senhor e chegou em casa, pergunta: que hora que o menino ficou bom? Disse: foi tal hora. Aí ele lembrou que foi na hora em que Jesus liberou a palavra. Por quê? Porque a palavra de Jesus é suficiente para restaurar vidas. Esta noite, esta palavra está indo de encontro de vidas e restaurando para a glória do seu nome. A palavra de Jesus tem poder para restaurar vidas. Aquela mulher cirofenícia começa a gritar atrás de Jesus. Jesus vai conversar com ela e depois diz: vai, porque a tua fé te salvou, a tua filha foi alcançada. E ela deixou a menina endemoniada em casa, e quando chegou em casa, a menina já estava com certeza vestida, cozinhando, restaurada, porque Jesus liberou uma palavra e restaurou a vida da filha, a Ciro Finício. Esta noite o Senhor está liberando palavra ao nosso respeito, palavra de restauração. Shekalamanto Revarassúria, palavra de restauração de Jesus. A palavra de Jesus tem poder para restaurar, porque a palavra de Jesus é diferente. É tão diferente que o capítulo 7 de João, versículo 46, mandaram os guardas prender a Jesus, e eles chegaram lá, Jesus está ensinando, disseram: vamos deixar ele terminar de ensinar, porque quando ele ensina, a gente, por educação, não prende. Assim que terminar de ensinar, a gente prende ele. E Jesus vai falando, e a mensagem de Jesus vai soando aos ouvidos dos guardas, vai mandando para o cérebro vai fazendo uma metabolização, corrente sanguínea central vai liberando o oxigênio vai acionando a faringe, a laringe, daqui a pouco tem um guarda dizendo glória. É forte, disse: é poderoso. E de repente um olha e disse: tu vai prender esse homem? Disse: vou não. Já sei por que os fariseus querem prender ele. Porque não tem a autoridade que ele tem, não fala como ele fala, a palavra dele restaura. Eu cheguei aqui nervoso, estressado, com raiva até dele, mas ele foi falando e foi limpando o meu coração, foi mudando a minha vida. Eu não vou prender esse homem. Aí voltou, chegou lá, perguntaram: cadê o homem? Ele disse: não prendemos não. Por que não prenderam? Ele disse: porque homem algum jamais falou como ele fala. Ou seja, a palavra dele tem poder para restaurar vidas. Capítulo 5, versículo 8 e 9, Jesus lhe disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Aí o texto diz: logo aquele homem ficou e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. É interessante porque o Senhor restaura a saúde do moço e restaura as forças. Ele estava há 38 anos deitado. Isso significa que ele não podia pegar peso nenhum. Mas quando Jesus libera a palavra de Jesus restaura os ossos, a palavra de Jesus restaura os nervos, a palavra de Jesus restaura a circulação, a palavra de Jesus restaura a força, a ponto dele pegar a cama, colocar na cabeça, e não saiu devagarzinho não, saiu pulando e saltando, e foi para casa adorando aquele que vive e reina para sempre. Deixa eu te dizer uma coisa: restauração da parte de Jesus Cristo para a tua vida. A palavra dele tem poder para restaurar vidas, e você vai sair daqui esta noite restaurado para a glória do seu nome. Você pode crer nesta palavra e dizer: glória seja dado ao seu nome.
Em quinto lugar, a quinta lição que nós aprendemos, a quinta lição é que não dê ouvido à oposição, e sim a Jesus. Eu vou dizer novamente, não dê ouvido à oposição, e sim a Jesus. Não dê ouvido à oposição, e sim a Jesus. Sabe qual que é uma grande problemática nossa? É que a gente dá mais ouvido à oposição do que a Jesus. A oposição quer te parar, a oposição não quer ver você com a cama na cabeça, a oposição não quer ver você andar, a oposição quer ver você deitado na cama. Quando você pega a cama e põe na cabeça, a oposição se levanta, mas Jesus deu uma ordem: levanta, toma a cama, e se ele deu uma ordem, escute a Jesus e não a oposição. Para de te preocupar com fofoqueiro, com frutiqueiro, com quem quer destruir a tua vida, quer ver você para baixo. Dê ouvido a Jesus. Oh, louvado seja o seu nome. Louvado seja o seu nome. Sambalat e Tobias chegou para Neemias e disse: Neemias, desce daí, vem para uma reunião com a gente. Neemias disse: como que é o negócio? Descer? Estou fazendo uma grande obra. Eu não posso descer não. Se você quer conversar comigo, chega ao meu nível, porque se você subir, você chega ao meu nível. Agora, se eu descer, eu chego ao nível de você. Estou fazendo uma obra, eu não posso parar não. Então deixa eu te dizer uma coisa, para de dar ouvido aos opositores. Dê ouvido a Jesus, e a voz de Jesus é: levanta, toma a cama, anda. Por que você quer parar, se Jesus já disse anda? Por que quer largar a cama, se Jesus mandou tomá-la? Versículo de número 8 e o 9, a palavra de Jesus tem poder para restaurar a vida. Versículo 10, versículo 11, a oposição vai se levantar. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não tinha lícito levar a cama. Ora, não é lícito levar a cama, mas está em cima da cama é lícito. Está há 38 anos, todos os sábados. 1124 sábados em cima da cama, 38 anos. Ninguém chegou para estender as mãos. Agora, porque está com a cama na cabeça, alguém disse: não pode. Então quer dizer que eu posso ficar 38 anos em cima de uma cama. Agora está com a cama na cabeça, não posso. Mas o estado dos opositores é uma coisa. Versículo 12, ele respondeu, disse: olha, aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda, então dá licença. Em outras palavras, irmão Sival, ele olha para aqueles fariseus e diz: vocês me conhecem? Ele disse: não, é bem feito. Tive 38 anos aí doente, tive aí muitos anos aí no tanque, vocês nunca me foram fazer uma visita. Agora passou um homem lá, mandou eu tomar a cama e andar, e vocês agora querem me parar. Dá licença, aquele que me curou foi quem mandou tomar a cama e andar. Então ninguém me para, ninguém me detém. Pode ser sábado, domingo, segunda ou terça, eu vou continuar avançando, eu vou triunfar, porque melhor é ouvir a Jesus do que a oposição. E aí, vai continuar ouvindo a oposição ou vai ouvir a Jesus? Vai ouvir a oposição ou Jesus? A sexta lição, para a gente concluir. Sexto lugar, o lugar de conhecer a Jesus é no templo. O lugar de se conhecer a Jesus é no templo. Nós estamos vivendo em uma época de desigrejados. Nunca houve tantos desigrejados como hoje. Hoje todo mundo é cristão. Todo mundo é crente. Quem você é? Sou crente. Congrega onde? Eu estou procurando igreja. E você? Eu sou crente. Congrega onde? Qual a sua referência? Eu estou por aí. Eu sou a igreja. Quem falou que você é a igreja? A igreja não é no individual, é no coletivo.
A Bíblia diz que nós somos membro do corpo de Cristo. A igreja é o corpo, e o corpo tem vários membros. E a Bíblia diz que assim como o corpo tem vários membros, assim é a igreja de Cristo. Então você é membro, você é parte. Se tirar um dedo do corpo, o corpo sobrevive, sim ou não? Mas o dedo não. Se tirar um pé do corpo, o corpo sobrevive, pastor Romário. Mas o pé não. Então tem um monte de desengrejado por aí, morto, anêmico, cariavérico, esquelético, desnutrido, não tem certeza da salvação, não sabe o que defende, não sabe o que crê, levado por vento de doutrina e ainda quer ensinar. Quer dar ensinamento e é cheio da teologia. Não sei que teologia é, mas é cheio de teologia. Eu sou a igreja. Calma aí, rapaz. Vamos ler Bíblia. Vamos ler Bíblia. A igreja é um corpo. Você não é um corpo sozinho, não. Cristo é a cabeça desse corpo. Então procure uma igreja para congregar. Procure se fixar em algum lugar. Procure ter identidade. E é interessante porque quer conhecer a Jesus é só no templo. É a partir do templo que conhecemos a Jesus. Veja o versículo de número 14, do capítulo 5. Depois Jesus encontrou aonde? Não, cadê a Bíblia de vocês? É culto de ensino. Depois Jesus encontrou aonde mesmo, meus irmãos? No templo. Então o lugar de encontrar Jesus é no templo. Lucas capítulo 2, versículo 27 e o 28. Simeão está velhinho, mas o Espírito Santo lhe revelou: Simeão, você não vai morrer antes de ver o Cristo, o Salvador. Ele disse: eu creio. Aí quando um dia ele está em casa, o Espírito Santo disse: Simeão, é hoje o dia da promessa se cumprir. Ele disse: como assim? O Espírito Santo disse: vá para o templo. Quer encontrar Jesus, quer conhecer Jesus? Vá para o templo. Vá para o templo. O Senhor me disse: eu estou velhinho, estou cansado, mas o Espírito Santo disse: para encontrar Jesus é só no templo. E aí ele vem para o templo. Quando chega no templo, tinha várias mães para apresentar várias crianças. E ele vai passando e perguntando: o Espírito Santo é esse aqui? Disse: não. É aquele ali que está vestido de púrpura? Disse: não. E aquele lá, bonitão? Disse: também não é não. Aí chega lá, tem um casalzinho simples, com uma pombinha, uma rolinha na mão. Uma roupinha simples, numa criança. O Espírito Santo disse: é esse aí. Aí Simeão tomou o menino, elevou os céus e disse: agora, pois, ó Senhor, despede em paz os teus servos, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Onde é que Simeão encontrou Jesus? Como é que está você? Está sempre indo no templo? Ou está indo só periodicamente, de vez ou nunca? Teve um dia que a mãe de Jesus e o José perderam Jesus na festa. Foi para a festa e se entreteram com tanta coisa e perderam Jesus. Aí voltaram para casa, um dia de viagem, porque de Jerusalém para Nazaré, na época, 3 dias. Dado a dificuldade do caminho, então começaram a voltar. No finalzinho da tarde se encontrou os grupos das mulheres e dos homens. E aí José perguntou: e aí Maria, cadê Jesus? Disse: eu achei que ele estava com você. Disse: não, comigo não, eu achei que veio com você. Disse: mas não está... Não. Perderam Jesus. Aí a Bíblia vai dizer que eles vão procurar, irmão Nildo, entre os parentes. Mas não encontraram Jesus entre os parentes. Tem muita gente que devia estar aqui hoje, mas está entre os parentes, fazendo visita. Só faz visita na hora errada. Nunca visito o parente, mas no dia de culto, na hora do culto, eu vou visitar fulano de tal. Então tem gente procurando Jesus no meio dos parentes, não vai encontrar. Aí procurou Jesus entre os vizinhos, também não encontrou. Procurou Jesus em Jerusalém, não encontrou. Aí no terceiro dia, encontrou Jesus aonde? No templo. E Jesus está no meio dos doutores. Glória seja dada o nome do Senhor. O lugar de encontrar Jesus é no templo. Quando prenderam a Jesus, lá em Lucas capítulo 22,
Versículo 53, prenderam Jesus no Getsemane, um monte de soldado, prenderam Jesus, Jesus vai o questionar o porquê que eles estavam o prendendo desse jeito. Porque o capítulo 22, versículo 51, 53, olha o que Jesus vai dizer para o pessoal lá. Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendeste as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Ou seja, gente, todo dia eu estive no templo, vocês queriam me encontrar no templo. Todo dia eu estava lá. E vocês nunca lançaram mão de mim, agora me estranha. Eu estou aqui no Getsemane, vocês vêm com arma, com um monte de coisa, é que vocês são das trevas. Mas, para encontrar Jesus, é no templo. E Jesus vai dizer para o moço, não peques mais, para que não te suceda pior. E eu encerro dizendo para vocês, aprendendo e conversando sobre uma sétima lição, que nós aprendemos com esse texto, está no versículo de número 15, a sétima lição, é que é tempo de anunciar quem fez o milagre em sua vida. Versículo 15, a Bíblia diz, e aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curava, o que o curara. Ou seja, o que é aqueles que nós podemos aprender? Que é momento de anunciar quem fez o milagre em tua vida. Pastor, mas por que é o momento? Porque o milagre acontece na tua vida hoje. Eu vou dizer novamente para ver se você melhora o seu jeito, para ver se você melhora a sua cara, porque durante uma hora eu estou falando de Jesus e daquele que faz. E eu estou dizendo que é chegado o momento de anunciar quem fez o milagre em tua vida. E para anunciar quem fez o milagre, precisa ser alvo do milagre. E esta noite você será alvejado pelo milagre, porque o Senhor esta noite te dará capacidade para anunciar quem fez o milagre em tua vida. E quando aquele moço encontra Jesus no templo, ele fica sabendo, então foi o Senhor que me curou? Disse, muito obrigado, Senhor. Agora eu vou anunciar. Aí procura escribas e fariseus e diz, vocês sabem quem me curou? No outro dia eu não sabia responder, porque o capítulo 5, versículo de número 12, perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te diz, toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Jesus tinha saído por causa da multidão, e uma vez mais nós precisamos entender, multidão não impressiona Jesus. Tem lugar que tem uma grande multidão, tem movimento, tem anjo, mas Jesus não está lá. Tem até cura. Pastor, mas como explicar isso? Isso só se encaixa em Mateus capítulo 7, versículo 22, e eu encerro. Mateus capítulo de número 7, versículo de número 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Então aqui era profetas. E em teu nome não expulsamos demônios? Autoridade. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Milagres. Olha só, tem muita gente que descobriu a senha, e a senha é o nome de Jesus, e estão ganhando até dinheiro, fazendo milagre, curas e maravilha, mas naquele dia vão dizer, Senhor, eu expulsei demônio no teu nome, eu curei no teu nome, eu fiz muitas maravilhas. Versículo 23, e então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Gente, isso aqui é forte, porque não é que eu não vos conheço, é que eu nunca vos conheci. Ou seja, tudo o que vocês fez, eu não estava presente, não tinha nada a ver comigo. Então Jesus não se impressiona com multidão, mas Jesus quer estar. Isso é muito lindo, porque como ele não se impressiona com multidão, mas ele disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu, eu estou ali no meio. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça, que Deus nos dê força, e que possamos entender e aprender essas lições,
Se Jesus permitir, a semana que vem nós continuaremos adorando e falando deste nome que é sobre todo o nome. Glória seja dado no nome de Jesus.